Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação do Escola Online do nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Eu me chamo Daiane e hoje estarei com vocês ensinando a fazer o planejamento e o roteiro da redação. Então já pega aí o caderno e a caneta para não perder absolutamente nada, porque hoje tem um passo a passo de como fazer o seu planejamento e chegar bem perto daquela nota 1000 tão desejada. E é claro, não podia deixar de pedir para que vocês nos sigam em nossas redes sociais. Estamos aí no Twitter, Facebook, Instagram, todos os dias postando conteúdos e novidades para vocês. E claro, nós desejamos aí a interação, né? A participação de vocês e os biscoitinhos tão desejados por nós professores. Então vai lá, gente, tem professor dançando, tem professor cantando, tem conteúdos mais direcionados mesmo, né? Como o Instagram, IGTV, os Reels. Então vai lá, vocês vão perder nada, vão ficar sempre por dentro de tudo que a gente está planejando para vocês. E claro, tem muita coisa boa vindo por aí. E uma dessas coisas boas, né, é a nossa plataforma. Isso, nosso site está saindo aí do forno com conteúdos exclusivos, isso mesmo. E claro, lá vocês poderão fazer o upload da redação de vocês que nós vamos corrigi-la, isso mesmo. Essa é uma novidade ótima, não é? Vocês poderão fazer o upload, nós iremos corrigir, deixaremos comentários, que é importantíssimo para vocês saberem o que vocês precisam melhorar, onde estão aí as falhas, né? E vocês poderão ter aí um feedback de nós, os corretores, viu? E claro, a gente vai interagir com vocês aí nesse processo de correção. Então vem com a gente, nosso projeto só faz sentido com a participação de vocês e é tudo feito com muito carinho por essa equipe maravilhosa, né? Equipe muito bem capacitada. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Vem comigo! Quem vem acompanhando a gente aí desde o início, né, sabe muito bem que em toda aula a professora Daiane fala sobre o tão precioso e importante planejamento da redação. Pois é. Então hoje eu vim trazer para vocês, em primeira mão, com detalhes, o passo a passo sobre como fazer o planejamento e o roteiro. Exatamente. Então, gente, vamos lá. Qual a importância de fazer o planejamento? Por que é tão importante assim? Porque essa professora enjoada está sempre falando disso. Gente, o planejamento nada mais é do que a organização prévia do que você irá abordar no seu texto do conteúdo. E por que é importante fazer essa organização? Para que não se perca, né? Você não se perca no decorrer da escrita ou faça aí uma confusão. Então, fazer essa organização já quer dizer o quê? Né? Vocês vão sistematizar todo o conteúdo e isso vai aí facilitar a vida de vocês para que nada seja perdido, para que não haja aí um problema, né, na estruturação do texto de vocês, principalmente em questão de conteúdo. Tudo bem? A outra questão, gente, nesses anos todos que eu tenho dado aula de redação, muitos alunos chegam para mim com algumas questões, como essa. Como vou iniciar a minha redação? E às vezes vocês querem que eu passe aí um macete ou uma estrutura para vocês. Não dá, gente, não tem fórmula mágica, sabe? As pessoas, nós professores, podemos ensinar para vocês algumas estruturas, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que vocês tenham autonomia para iniciar o texto, para desenvolvê-lo e para finalizá-lo, não ficar preso a uma estrutura engessada, entendeu? Então,
Esse probleminha aí, para iniciar a redação, a gente costuma falar aí que é a angústia da página em branco. Se vocês fazem essa organização, esse planejamento, essa angústia já é sanada. Por quê? Porque no momento que vocês forem redigir o rascunho de vocês, vocês já terão as ideias todas sistematizadas. Então, vocês já saberão o que exatamente vocês querem escrever ali logo na introdução. E, né, por consequência, no restante do texto, ajudando aí a fazer a progressão temática, que nada mais é do que a construção e a continuidade de sentido do texto. Lembrem-se que um texto é um todo de sentido, é uma unidade de sentido. E para que faça, né, tenha essa unidade de sentido, é necessário que haja progressão temática. O que isso quer dizer, gente? Na introdução, você espera o quê? Que aborde um pouco do tema, né? E traga a tese. Depois, né, em seguida, os argumentos e depois a proposta de intervenção. Então, a gente espera aí um conteúdo, né, que vai evoluindo e que está ligado a outro, dando sentido. Isso é a progressão temática. Fazendo a sua organização, não haverá problema com isso. Não haverá problema, por exemplo, de você escolher aí uma tese e não conseguir defendê-la, não conseguir elencar aí os argumentos necessários para fundamentá-la. Ou, por exemplo, escolher uma tese, né, uma problematização aí, que a gente está falando de problemas da sociedade, que você não vai conseguir solucioná-la, né? Um problema aí que você não consegue solucioná-lo na proposta de intervenção. Então, fazendo essa organização, vocês vão saber exatamente o que vocês querem escrever, qual conteúdo que será colocado aí em cada partezinha da sua estrutura textual. Tudo bem? Então, vamos lá a mais um motivo aí para vocês fazerem o planejamento. Estou aí num processo de persuasão fortíssimo com vocês. São reduzidas as chances de haver o tangenciamento ou a fuga do tema. Por quê? Porque um passo importante do planejamento é a leitura atenta. Essa leitura atenta e essa sistematização do que será escrito no texto, né, vai evitar com que vocês tangenciem, né, fuja parcialmente ou totalmente do tema. E, gente, a fuga do tema zera a redação. Então, por favor, leiam sempre com atenção. E fazendo essa organização, né, reduz aí as chances de haver esse tipo de problema, tá? E claro, né, como eu falei sobre a progressão temática, evita-se também a incoerência, né? De vocês escreverem uma coisa aí na tese e depois contrariar a sua tese, por exemplo. Então, aí tem muito a ver também com a progressão temática. Então, trouxe aí para vocês 3 pontos super importantes aí de convencimento. Espero que eu tenha convencido vocês, porque agora nós vamos começar com o passo a passo do planejamento. Vamos lá, ó. Bom, a primeira coisa, é claro, a leitura atenta dos textos motivadores. Gente, se necessário, faça 2 leituras, ok? Leia e releia os textos motivadores. E, claro, a leitura muito calma também da proposta de redação. Vocês precisam compreender exatamente o que está sendo demandado, o que está sendo pedido, porque se vocês compreenderem parcialmente ou não compreenderem a proposta, né, a proposta de redação, vocês podem aí tangenciar ou fugir, né, fugir do tema. E não é isso que a gente quer, não é? Então, primeiro passo, leitura atenta. Nada de pressa, por favor, hein? Segundo passo, sublinhe as palavras-chave e os dados importantes. Então, nessa leitura, ou se vocês conseguirem fazer essa releitura, faça o seguinte, vá grifando
as partes que vocês acreditam serem relevantes. E também, né, grifando aí as palavras que são. Isso vai facilitar na hora que vocês estiverem aí selecionando e organizando as informações, ok? Então vamos lá. Terceiro passo, anote todas as ideias. Gente, vocês vão ter aí, após a leitura, né, dos textos motivadores e da proposta de redação, vocês terão aí um fluxo de ideias. Então, o que vocês precisam fazer? Anote. Anote todas as ideias, todos os argumentos que surgirem na mente de vocês. Mesmo que não faça sentido entre eles, tá? Mesmo que não haja uma ligação, só anote-os. E é interessante que vocês pensem o seguinte, vocês não precisam anotar, fazer aquela frase imensa, né? Fazer aquele parágrafo. Anote as palavras principais, tá? Palavras que vão lembrar vocês aí do que vocês estão querendo dizer, ou mesmo uma frasezinha curta para que não tome muito tempo de vocês. Tudo bem? Então, faça isso. Anote todas as reflexões, porque em seguida vocês vão selecioná-las. Tudo bem? Então, nessa seleção, com essa seleção, é que vocês vão construir o roteiro. E no próximo slide aí, eu vou mostrar para vocês como construir esse roteiro. Tudo bem? Então, retomando, anote todas as ideias que vocês tiverem após a leitura, ok? E depois selecione. E vocês vão selecionar essas ideias, né? O que vocês vão escrever com base, né, na escolha da tese, da opinião de vocês acerca do tema. E por último, né, nesse passo a passo aí, após fazer o roteiro, que eu vou ensinar já já para vocês, vocês deverão fazer o rascunho. O rascunho já aí vai ser a escrita, né, a redação do texto de vocês, e após escrito o rascunho, é importantíssimo, é imprescindível que vocês façam uma leitura atenta daquilo que foi escrito, corrigindo o que precisa, os erros ali, fazendo os ajustes necessários, gente. É muito importante que vocês voltem ao texto. Não entregue o texto de vocês só com o rascunho. Façam essa leitura, porque às vezes é um errinho ou outro que passa. Isso faz com que vocês percam pontos, ok? Então, façam essa leitura e correção após a escrita do rascunho. Então, vamos aí ao nosso roteiro da redação. O tema, como eu falei, é os caminhos, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, vamos interpretando aí o tema como, né? Eu preciso aí achar uma solução para combater, para acabar, né, com a intolerância religiosa no Brasil. Na introdução, eu escolhi trazer na minha contextualização uma contextualização, claro, histórica, né? Falando sobre a colonização, né, portuguesa e o processo de catequização, que começou com os índios e posteriormente, né, se estendeu a toda a população, inclusive, né, os negros que vieram escravizados da África. E nisso eu vou falar o quê? Qual é a minha opinião? A minha opinião é que o cerne do problema da intolerância religiosa no Brasil, a raiz dele está no racismo religioso. O que eu quero dizer é que essa intolerância religiosa, ela é ocasionada, ela é efetuada por uma questão de cor, uma questão de etnia, né? Como que a religião do branco, ela está sempre, né, sendo superior que a do negro
ou a do indígena, ou a de qualquer outro povo que não seja branco, povo não branco, ok? Então vamos lá. Então, no desenvolvimento, meu primeiro argumento é falando sobre as religiões de matriz africana. Então, aqui eu vou trazer a ideia central que, comprovando que eu falei a minha tese sobre o racismo religioso, né, que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem intolerância religiosa. Então, aqui eu vou trazer dados, vou trazer notícias, vou trazer, né, fala de estudiosos, de autoridades no assunto, mostrando, comprovando, né, que os adeptos às religiões de matriz africana são os que mais sofrem, né, com a violência, com a intolerância religiosa, por exemplo, com notícias de depredação, né, de destruição até mesmo de seus templos. O segundo argumento que eu traria seria o desrespeito à laicidade do Estado, quando a gente coloca uma religião, né, acima de todas as outras, quando órgãos, né, do poder, do governo ou agentes do governo vêm a público trazer alguma coisa, alguma fala, algum discurso com teor, né, de superioridade de uma religião sobre a outra. E, né, claro, mostrando que a intolerância religiosa ela fere esse princípio, né, que é a laicidade do Estado, né, e fere o princípio também que está lá nos direitos humanos e é um direito constitucional, que é a liberdade religiosa e de culto. Então, na minha conclusão, eu traria duas ações interventivas. A primeira seria o ensino religioso diversificado nas escolas. Então, a gente pode pensar que é uma ampliação já de algo que está, né, já está em ação, né? Que seria o ensino religioso, mas um ensino religioso voltado ao combate, né, da intolerância religiosa, de forma, né, a tratar, a trazer todas essas religiões, né, a trabalhar o conhecimento sobre essas religiões e a cultura, né, dos diferentes povos. Então, no caso, o agente aqui seria o MEC, o Ministério da Educação, através da capacitação dos profissionais, dos professores, né, trazendo aí aulas com discussões, né, que abordem as diferentes religiões, né, falando justamente aí sobre a liberdade de culto, liberdade religiosa e, né, tendo como resultado, né, o conhecimento acerca de todas as religiões e, por consequência, o combate, né, à intolerância religiosa. Então, aqui eu estou trazendo um caminho, tá? Um caminho para esse combate, para essa erradicação da intolerância religiosa no Brasil. O segundo ponto, a minha segunda ação, seria o endurecimento da aplicação da lei. A gente sabe, né, que a liberdade religiosa é um princípio, é um direito humano e é um direito constitucional. Por isso está previsto em lei, né, que é crime a intolerância religiosa. No entanto, é uma pena bem leve. Então, a minha proposta seria que, envolvendo o judiciário e o legislativo, houvesse uma maior condenação, uma condenação mais dura, mais pesada sobre esse tipo de crime que fere os direitos humanos, né? Então, aí a gente teria, o modo seria na forma de penalizar, né, de ter uma pena aí mais dura, com, né, a finalidade, com o resultado de diminuir o número de pessoas que praticam esse tipo de crime. Então, aqui eu trouxe para vocês uma amostra de como fazer esse roteiro rapidamente, em pouquíssimas palavras, fazendo aí uma seleção das informações, do conteúdo e, claro, a organização deles. Gente, essa é a nossa aula de hoje.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse roteiro, gente, a princípio vocês podem pensar que vai tomar muito tempo, mas não vai. Olha, tudo é uma questão de treino. Vocês treinando rapidinho, vocês vão pegar um jeito, vão fazer o planejamento e o roteiro com muita facilidade. Como eu sempre falo com vocês, a gente só aprende a escrever escrevendo. E a redação, né? Qualquer texto na vida de vocês, vocês vão aprimorar o conhecimento somente escrevendo e treinando. Então, eu desejo bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui para mim os comentários, se vocês tiveram dúvidas, sugestões ou elogios mesmo. A professora também gosta de um biscoitinho, viu? Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês e espero vocês aí na nossa próxima aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.